E lá? E lá! E lá! E lá? E lá! E lá? E lá! E lá Podcast, o podcast do projeto Quilombolá. Sejam todas, todos e todes bem-vindos a mais um episódio do Ilá Podcast, o podcast do projeto Quilombolar, Permanecer Negro na Universidade, do curso de Psicologia da Universidade Federal de Ceará. Meu nome é Aimee Freire e comigo neste encontro eu converso com Ilana Ferreira, graduada em Mestre em Psicologia e atualmente doutoranda na área. A escuta na psicologia, muitas vezes vista como uma prática neutra, está profundamente atravessada por questões de raça e poder. Escutar populações negras não é apenas uma técnica, é um ato político que revela os desafios e as tensões da racialização dentro dos espaços de cuidado. Ao mesmo tempo, a trajetória de mulheres negras na academia expõe como as estruturas racistas invisibilizam saberes, silenciando vozes e impondo barreiras. Neste episódio, convidamos você a refletir sobre como a racialização da escuta e a experiência das mulheres negras nos ambientes acadêmicos denunciam as exclusões e resistências que marcam a psicologia contemporânea. Uma conversa que nos chama a pensar em práticas e instituições verdadeiramente antirracistas. Hoje temos a honra de receber Ilana Ferreira, doutoranda em Psicologia pela UFC. Integra o projeto de extensão Lélia Gonzalez Presente, projeto de formação interdisciplinar, intelectual e política sobre o pensamento feminista nele, conhecimento e empoderamento de mulheres negras, e coordena o grupo afetivo de pesquisa do semestre 2025.1 do nosso Quilombolá. Seja muito bem-vinda ao Ilá Podcast, Ilana. É um prazer ter você conosco hoje. Para começar o nosso bate-papo, você pode contar um pouco sobre a sua trajetória até aqui? Como foi ocupar esse espaço acadêmico sendo uma mulher negra e como isso afetou o desenvolvimento da sua identidade? Oi, boa tarde, boa noite, bom dia, no seu horário que vocês vão estar escutando esse episódio do podcast. Primeiramente, fico muito feliz pelo convite. Eu acho que é importante esses espaços que não sejam apenas acadêmicos, né, no sentido de leitura, né, de textos em si, mas também de ter outras ferramentas para que a gente também possa dialogar sobre assuntos que são pertinentes, não só na psicologia, mas também que são pertinentes em outros espaços, né? Como foi apresentada, me chamo Ilana, atualmente atuo como psicóloga clínica e também sou pesquisadora. Inclusive já começo, assim, falando o quanto que foi difícil, me nomear enquanto pesquisadora, né. Foi um processo mesmo, assim, de construção, de entender: "Nossa, eu estou na academia, eu escrevo, eu estou no mestrado, né, depois, e atualmente agora no doutorado, por que que eu não posso me dizer pesquisadora e por que que é tão difícil falar que eu sou pesquisadora, sendo que eu estou nessa área, inclusive recebendo também uma bolsa acadêmica, né, para poder justamente fazer essa produção. Então eu já começo aí com algumas inquietações que me chegam, assim, para falar um pouco mais sobre isso, né, do que me representa hoje e também, entendendo, né, esses movimentos. Além de psicóloga clínica, atualmente eu atuo no doutorado, sou pesquisadora, né, nesse sentido, assim, de estar dentro da academia, mas também não só. Enquanto psicóloga clínica, eu atendo majoritariamente pessoas negras, que inclusive foi um processo mesmo, assim, já no final da própria formação em psicologia, que eu comecei a perceber a importância, né, de estar cada vez mais conectada com pessoas negras, nesse sentido mesmo de um movimento de aquilombamento. Então, nesse processo, né, assim, de atendimento e tudo mais, final da formação, eu não fui logo para a psicologia clínica, eu comecei a atuar como um psicólogo organizacional, e aí ao longo do tempo eu me voltei para essa área justamente por alguns entraves. Então, já começo, né, assim, também falando um pouco sobre essa trajetória acadêmica, mas eu acho que a gente precisa voltar um pouquinho mais e falar mesmo dessa trajetória pessoal, né. Eu sou filha única, sou filha de Ana Flávia Souza Ferreira e filha de Hilário Ferreira. Eu sempre fui uma criança muito inquieta, assim, perguntava as coisas,
e logo com uma filha única, né, assim, não tinha irmãos também para brincar e tudo, acho que eu utilizei muito da leitura, muito da de escutar também, sempre gostei muito de escutar músicas, meu pai sempre me incentivou muito nessa área da arte, então acho que também minha trajetória é muito atravessada nesse lugar da cultura, né, de entender também a importância de estar nesses movimentos. Então eu fiz logo dança muito cedo, aos 5 anos de idade, sempre gostei muito da área da dança e, de alguma forma, acho que nem de alguma forma, totalmente, a dança ela foi um processo para mim chegar na psicologia. Eu lembro que quando eu estava nesses processos de fazer aula de dança para adolescência, já também na fase adulta, eu sou residente na verdade sou residente de Fortaleza, mas vim de Sobral. E aí em Sobral, às vezes, tinha alguns cursos lá dentro mesmo, os espaços, né, onde eu, fazia aula de dança, e também às vezes tinha essa conexão com outros lugares, e aí um dos lugares que eu vim fazer uma oficina de dança foi em Fortaleza. E como menina do interior, vindo para a cidade grande, né, assim, tudo muito novo, novas pessoas, também outros debates, acho que também é interessante, né, quando a gente sai de um lugar e vai para outro, a gente percebe que o mundo não é só aquele espaço que a gente está ali, né, convivendo. Então foi muito importante, assim, sair de Sobral, vir para Fortaleza fazer esse curso, né, fazer essa aula também, curso, aula, oficina de dança. E aí na apresentação de todo mundo, a maioria das pessoas que estavam lá eram pessoas que estavam cursando psicologia. E eu estava indo nesse processo, né, de saber o que é que eu ia cursar, qual a faculdade, e sempre me chamou muita atenção, né, a dança em si, mas Isabel não tinha um curso de dança, apenas aqui em Fortaleza, eu ficava também pensando: "Será que eu também faço essa transição logo, Sobral, Fortaleza? Será que eu quero dança?". Então, eu também fiquei prestando atenção, né, nas pessoas falando: "Ah, eu faço dança, mas eu estudo psicologia", e isso começou a me chegar. No processo do ensino médio, eu tive a disciplina tanto de Sociologia e Filosofia, e as 2 me chamaram muito a atenção, tipo assim, muito mesmo. E eu fiquei pensativa e comecei a pesquisar mais sobre psicologia, e vi que dentro da psicologia tinha discussões voltadas para essas 2 áreas. Então foi um encaixe perfeito, né, eu pensei: Tem filosofia, tem sociologia na psicologia e, de alguma forma, eu posso também continuar com os meus estudos sobre corpo, sobre movimento, dentro da área da psicologia". Só que isso só foi no início da psicologia, logo depois outras coisas foram me chamando a atenção, e ao longo desse processo, né, dentro da própria formação, eu comecei a faculdade em 2015 e, fiz faculdade numa instituição privada, né, lá em Sobral, e nesse processo eu me envolvi muito com a área da pesquisa logo muito cedo, porque tive uma professora incrível, ela me incentivou muito para ir para esse lugar da importância e tudo mais, e isso de alguma forma, assim, me chamou a atenção. Quando eu me vi dentro da academia e pensando nessa possibilidade de escrever, eu falei assim: "Ah, então vou aqui, né, escrever", porque também existe um pré-requisito para poder se formar que necessita da área da pesquisa, então é isso, né. E aí no início foi muito difícil a escrita, né, porque é isso, né, assim, querendo ou não, ainda a academia, e principalmente voltando aí 10 anos, a gente está em 2025, né, há 10 anos atrás era muito mais denso esse processo da escrita. Eu venho percebendo isso, que no início, realmente era uma escrita muito mais academicista, pelo menos eu fui colocada muito nesse lugar no processo da minha formação em psicologia. Então, eu me voltei muito, né, disso do que é a ABNT, do que é a escrita, aquela escrita formal, e isso de alguma forma não dialogava com o que eu acreditava de mundo, né, mas assim: "Ah, então se a academia pede, então eu tenho que fazer, né, sou obrigada". Mas não, eu não me sentia tão animada, sabe, assim, nesse processo da escrita. E nisso também fui me formando, fui indo pra congresso, seminários. Eu acho que é importante também falar da importância da gente também não viver só a faculdade, né, só a formação. Então eu acredito que também muito do que eu aprendi, também do que eu aprendo hoje, não necessariamente está dentro ali das 4 paredes da academia. Acho que também é muito maior do que isso. E logo na formação eu tive essa percepção, né, de entender que, ok,
existem as disciplinas, existem as discussões, mas eu acho que falta mais alguma coisa. E ao longo da formação, essas questões raciais, que hoje eu me volto totalmente, tanto na área da pesquisa, na área também, né, do profissional, nos atendimentos, a minha vida como um todo, enquanto uma pessoa política, né, também me volto para essas questões, mas dentro da faculdade não tinha essas discussões. Eu tive uma disciplina antiétnico-racial no nono semestre, já no final da formação. E me chamou muita atenção. Só que quem, lecionava essa disciplina era um homem branco. E não que não seja, pessoas brancas não podem discutir questões raciais, elas devem sim, mas elas devem também entender o seu lugar. Em nenhum momento, por exemplo, foi discutido sobre branquitude. Enquanto autora, a única autora realmente negra que foi falado nessa disciplina foi Djamila Ribeiro e só, né. E nesse momento, eu tive o contato muito forte com algumas memórias da minha infância, né. Eu passei por todo o processo de embranquecimento, alisava meus cabelos, comecei a alisar meu cabelo com meus 8, 9 anos de idade e vivenciei isso por quase 10, 15 anos, né. Dentro da própria formação toda, ainda sim também alisava meu cabelo, eh colocava, né, assim, produtos para ficar com a pele mais clara, eh, as pessoas também que estavam ao meu redor, né, majoritariamente também eram pessoas, sim, brancas, tinha também outras pessoas negras, mas não se discutia, né, "Você é o quê?", "Eu sou indígena", "Eu sou parda", "Eu sou negra", se somos pessoas, né, ou somos pessoas pobres, ou não, são pessoas que têm uma condição de vida mais, né, mais acessível. Mas não era discutido isso, nem era como uma posição falar qual é a sua cor, ou se alguém falava: "Ah, eu sou pessoa negra", todo mundo já ficava: "Nossa, é uma pessoa negra", mesmo que a gente visse que a pessoa nitidamente era negra, né, mas não tinha essa acho que esse entendimento mais político também. Então, quando eu acessei essa memória da infância, para mim foi muito difícil, porque, foi uma situação traumática que eu vivenciei quando eu era criança, por volta dos meus 5 anos de idade, e eu esqueci. Por muito tempo eu esqueci dessa memória, eu esqueci dessa cena, e em dado momento ela apareceu. Sim, e apareceu com muita força e foi muito difícil, lembrar, sentir na pele, né, foi uma vivência de um racismo que eu vivenciei. Então, quando eu pego, tenho esse acesso a essa memória e não estava conseguindo lidar sozinha, tive muito, assim, o aquilombamento mesmo de uma grande amiga minha, Samia, é uma mulher negra, psicóloga, e ela me ajudou muito nesse processo, mas eu entendi que eu também precisava buscar um profissional. Então, eu retomo a psicoterapia para fazer essas questões, desde de alisar meus cabelos, para o processo também de clarear a pele, né, com todos esses clareamentos que existem, e chego na psicoterapia já me nomeando como uma mulher negra. E levo essa memória para o meu psicólogo. E quando eu levo essa memória, eu não fui acolhida com essa minha questão racial. E quando eu vi que eu não estava sendo acolhida naquele espaço, que eu juntava dinheiro, porque na época eu era apenas estagiária, então eu juntava dinheiro, meus pais me ajudavam de alguma forma, sempre me ajudaram. Então eu juntava dinheiro para poder fazer psicoterapia, que a gente sabe, né, que tem um custo, e quando eu chego lá naquele espaço que eu quero aqui falar e cuidar das minhas dores, eu não sou acolhida, eu falei assim: "Não, eu não vou mais dar continuidade na psicoterapia com essa pessoa". É tanto que eu conversei com ele, disse que naquele momento ele não estava conseguindo acolher minhas questões raciais e eu precisava fazer terapia com uma pessoa negra, ou uma pessoa que entendesse e que conseguisse me acolher a partir daquilo que eu levantava naquele momento, né. Que não são naquele momento, até hoje. Então, deixei de fazer psicoterapia com essa pessoa, comecei a fazer com uma mulher negra, depois fui mudando, mas sempre nessa questão, né, de estar sendo esculpada de forma racializada. Então, começa esse processo de fazer psicoterapia, já a partir desse olhar, desse cuidado,
finalizo a formação em 2019 em psicologia e começo também a trazer, pegar leituras, né, tudo que eu via de novidade, entre aspas, né, porque não é novidade assim, mas tudo que eu via de novidade, de alguma forma, de autoras, autores negros, eu ficava ali: "Gente, existe um mundo que me foi negado", né. Tanto um mundo de acolhimento enquanto a mulher negra que sim tem potencial, que sim é uma mulher negra que pode e deve ocupar os espaços. Então eu fui me voltando nessas leituras e acabei conhecendo, né, nesse movimento também, plena pandemia, né, terminei no final de 2019 minha formação e a pandemia veio aí lá em 2020. Foi também um boom, né, tipo, que é que se faz a vida formada e em plena pandemia. Então, acabou que também, por conta de lives, acho que o acesso, né, nas redes sociais acabou também ficando ainda maior. E aí nesse processo de divulgação, porque é isso, né, como eu falei bem no início, não só a questão de livros, de textos são importantes, mas também a gente ter acesso e colocar esse acesso em outros lugares, como agora no podcast, né, de conseguir ouvir isso. E aí através das redes sociais eu conheci o Lucas Veda, né, o psicólogo negro, né, que ele trabalha muito sobre as questões raciais e traz muita discussão da psicologia preta. Então eu fiz formação de psicologia preta com o Lucas Veiga, que foi super importante, que foi uma virada de chave. Se eu já estava nesse processo de aceitação, de empoderamento enquanto uma mulher negra, esse processo de fazer a formação potencializou e também fez com que eu tivesse esse olhar para o outro também. Agora, já que eu consigo me acolher, eu tenho ferramentas para estar tendo esse acolhimento, eu também consigo ouvir. Então, eu atuava na área da psicologia organizacional, mas já levantava dentro da empresa que eu trabalhava nessas questões. Discutia sobre isso com, né, com as pessoas que trabalhavam lá, não só raciais, mas também as questões de gênero, sexualidade, né, a importância também disso. E aí, no meio do ano de 2020, não, na verdade, já em 2021, eu sou demitida e estava começando o processo de atender online. E, eu estava ali atendendo online, não sabia muito bem, e veio a formação, então, como eu via que eu já estava com ferramentas para ter essa escuta, né, e me voltar especialmente para o atendimento com pessoas negras, eu criei um projeto que se chama Enegrecendo o Espaço Psicoterapêutico, voltado especialmente para pessoas negras que não tinham condições de acessar a psicoterapia com um valor mais acessível, né, o valor social, também muito, dialogado. Até hoje eu tenho esse projeto, que foi uma forma também, né, assim, de me aproximar ainda mais com pessoas negras nesse lugar de cuidado, e também de cuidado comigo mesmo, né. Eu digo muito que, sendo psicóloga, esse processo de cuidado não é só da pessoa que está ali em atendimento, mas também é da gente, ainda mais quando a gente está com contato com pessoas negras, né. Então eu me voltei, né, para o atendimento especialmente com pessoas negras e fui dando continuidade com os estudos, e aí eu ficava muito me imaginando dentro da academia, não só enquanto aluna, mas também como professora. Eu entrei na psicologia já pensando na docência, né, já entrei: "Eu quero ser professora", só que eu pensava que eu não ia conseguir um dia entrar no mestrado, né, ou no doutorado. E isso me vinha muito: "Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que, me cabe esse espaço?". Então eu também, a partir de um contato, assim, que eu digo muito potente, né, com meu companheiro, quando eu conheci ele, ele é um homem preto, quando eu conheci ele estava terminando o mestrado, então ter o contato com a pessoa preta, né, de classe baixa, que falava que estava dentro do mestrado e que recebia por isso, porque eu também nem tinha essa noção que dentro de uma academia, fazendo mestrado, você teria bolsa e essa bolsa seria uma bolsa que você conseguiria ali, né, se organizar financeiramente. Quando eu escutei dele falando que estava no mestrado, que teve os 2 anos de bolsa, eu falei: "Nossa, uma pessoa preta dentro da academia e recebendo por isso".
E aí esse contato, né, também com esse meu companheiro foi me despertando ainda mais essa vontade de estar dentro da academia, como também me percebeu: "Acho que eu também consigo". E pronto, né, e aí veio novamente com mais força a vontade de continuar dentro da academia, eu indo para o mestrado. Tentei, né, o projeto de mestrado aqui na UFC de Fortaleza, e para mim foi uma grande surpresa, porque quando eu mandei o projeto, né, são mais ou menos umas 3 etapas, né. E aí na etapa de projeto, meu projeto teve uma nota muito boa, e eu fiquei tipo assim, não conseguia acreditar, sabe. Eu fiquei muito perplexa, assim, sério que foi tudo isso? Mas eu tive muito acolhimento, tanto desse meu companheiro, dos meus pais, de amigos também, né, assim, de pessoas muito importantes que estavam ali torcendo para mim por mim, dizendo que é possível. Comecei no mestrado em 2023 e para mim foi muito importante, né, estar dentro do mestrado e, fortalecer essa discussão, né, do campo das questões étnicos raciais. Temas como racismo institucional, branquitude, identidade negra, lugar de fala e epistemologias negras são fundamentais para pensar uma psicologia realmente comprometida com a equidade racial. No entanto, esses debates ainda são tratados como periféricos durante a formação acadêmica. Como você enxerga a ausência desses temas na psicologia tradicional e o impacto disso na prática profissional? Eh, Pensando, né, assim, desse distanciamento da psicologia, e não só, né, mas as próprias pessoas da área, eh, esse distanciamento do que é a realidade brasileira. Quando a gente pega ali as discussões, né, especialmente de Lélia Gonzalez, a gente vai entendendo, né, a diversidade que é o Brasil. E dentro da própria academia, principalmente, né, assim, dentro da área da psicologia, senti, assim, realmente quando eu me deparei com os estudos de questões raciais, eu senti o quanto que essa psicologia estava distante da minha própria vida, né. Quando eu me coloco nesse lugar de aceitação, de empoderamento enquanto mulher negra, eu ficava pensando: "Nossa, essa psicologia que eu fiz por 5 anos, ela de alguma forma estava muito distante da minha vida". Ok, discutia questões, né, relacionada ao gênero, ali a sexualidade, questões de classe social, mas a questão racial, assim, ela veio chegar por conta de estudos por fora, não foi dentro da formação, né. E aí a gente vai percebendo nessa realidade brasileira que não só essas temáticas elas precisam ser discutidas, mas também outras, principalmente dessa questão racial que ainda é tão negligenciada mesmo pela própria psicologia, né. Então, eu acho que pensando, né, disso do que é esse distanciamento da psicologia sobre principalmente as questões raciais, isso com certeza vai influenciar na prática profissional das pessoas que estão ali fazendo essa formação, né. E essa prática a gente entende que, por exemplo, a ferramenta principal do psicólogo, da psicóloga é a escuta. Então, se eu passo 5 anos dentro de uma formação onde as questões raciais elas passam de uma forma tão distante, então, por exemplo, você se forma, e aí vai atender uma pessoa negra, uma pessoa indígena ou quilombola, e eu falo o atendimento não só dentro da clínica, mas, por exemplo, dentro do CRAS, do CRES, do CAPS, desses outros dispositivos, a gente sabe que, inclusive, a maioria das pessoas que acessam esses lugares, que são usuárias desses dispositivos, são majoritariamente pessoas negras. Eu senti muito isso, tanto nesse lugar de ser, cliente, né, de um psicólogo que não me acolheu nas minhas questões raciais, uma escuta totalmente colonizada, assim como também eu vivenciei isso, estando na própria atenção básica, nos serviços públicos de saúde, né, na UBS, por exemplo. Tem uma cena muito específica da minha vida, eu estava no final da formação em psicologia e minha mãe estava com algumas demandas, né, mesmo psicológicas e tudo mais, minha mãe é uma mulher negra, e eu a acompanhei nesse atendimento dentro de uma UBS na cidade de Sobral. E quando ela foi atendida, estava ali o médico,
claro, um homem branco, com toda a sua equipe de residentes, todas pessoas brancas. E quando minha mãe foi atendida, ela não foi nem perguntar o nome dela. Foi logo pra doença, o que é que ela tinha. E eu já estava com o entendimento que o que a minha mãe estava vivenciando eram questões psicológicas, né, ela estava com depressão. Mas, assim, esse atendimento que é tão colocado, que é para ter e é fortalecido, que é para ter um atendimento humanizado, ele não é. Pelo menos minha mãe não teve esse atendimento humanizado, nem minha mãe nem eu tive. Porque quando eles foram lá conversar sobre os sintomas, sobre o que é que ela estava sentindo, muito desse cigarro orgânico, inclusive eu questionei: "Você perguntou o nome dela?" E eles, tipo assim, tinham mais ou menos uns 5 residentes, né, e o médico, e eles ficaram olhando assim pra mim. E eu peguei e falei assim: "Olha, eu tô terminando psicologia", pra dizer que eu tinha um entendimento ali, que eu não, tipo assim, eu não estava ali sem entender nada. Eu acho que essa também é uma grande demanda, né, as pessoas chegam, nesses dispositivos querendo ser ouvidas, e elas não são ouvidas na sua história, no seu social, elas só são vistas, mas são vistas nesse lugar distante, né, o corpo ali que precisa de um remédio, né, precisa ser tratado, né. E aí quando eles olharam diferente pra mim, eu fui logo também, que é uma coisa que eu aprendi, né, de chegar nos espaços e falando quem é que eu sou. E eu acho que também ter esse entendimento que eu sou uma mulher negra, que eu sou psicóloga, que eu sou pesquisadora, isso também vai, de alguma forma, fazendo com que as pessoas me enxerguem. E nesse processo, né, da gente fortalecer quem a gente é e falar quem a gente é, eu acho que também, de alguma forma, faz com que as pessoas, pelo menos, tentem nos enxergar. Então, nesse atendimento da minha mãe, né, que eu vi que foi altamente, assim, violento mesmo, né, minha mãe não conseguia nem responder nada, ela realmente num processo depressivo muito forte, ela foi tratada como apenas mais um corpo que precisava ser medicado. Então, acho que isso do que é ter essas discussões, né, dentro da academia, e a academia se fortalecer mais nessas discussões sobre questões éticas e principalmente pensando na própria psicologia, eu acho que é de entender, né, que em qualquer local que você esteja, num atendimento, a sua escuta vai estar. E se essa escuta ela for colonizada, se for uma escuta embranquecida, você não vai conseguir de fato acessar aquela demanda que a pessoa está apresentando. Você pode contar como foi o processo de escrever sua tese com o tema Narrativas de Psicólogas Negras diante do processo de racialização da escuta para atender a população negra? Quais foram os desafios e potências em tratar de um tema tão necessário e latente? Quando eu tive contato, né, com os textos de Audre Lorde, ela vai fazer muito essa questão, né, de os usos potentes da raiva. Isso mexeu muito, assim, né, com a minha forma mesmo de lidar com as questões que vão chegando. Então, eu comecei a minha dissertação movida por uma raiva muito forte com a psicologia, essa psicologia tradicional, essa psicologia que não escuta corpos negros, né. Então, quando eu tive acesso a essa leitura mais enegrecida, eu fiquei muito feliz por ter esse contato, mas também muito triste, tipo: "Poxa, 5 anos depois de uma formação, só agora que eu tenho esse contato com Lélia, Neuza Santos, Fanon, dentre tantos outros intelectuais". Então, eu comecei essa escrita, assim, fazendo muita crítica à própria psicologia, entendendo isso de questionar, de criticar, como um processo importante. Mas só que teve um momento e que inclusive quero, assim, deixar bastante registrado isso, que foi o contato com a professora Nara Diogo Forte, que ela esteve no meu processo de apresentação do meu projeto, ainda era projeto, né, de dissertação, e lembrei dela para ficar na banca, e quando eu fui apresentar esse projeto, eu falando com muita raiva, fazendo muitas críticas à psicologia, e muito sabiamente ela me trouxe, né, assim, um entendimento de que sim, era importante eu trazer essa crítica, era necessária, mas que se eu ficasse apenas nesse lugar, eu voltaria de novo com esse holofote com a branquitude.
Então, se eu queria trazer uma escrita enegrecida e que parte assim, né, de uma escrita enegrecida por eu ser uma mulher negra escrevendo, mas se eu estava ali ocupando a maior parte da minha dissertação com essa crítica e falando dos autores brancos, ia me sobrar muita pouca página, muito pouco tempo e energia para, de fato, trazer essa discussão, né, sobre esses autores que estão tão fundamentais dentro da própria psicologia. Então, quando ela me falou sobre isso, né, de que muito tranquilamente ela: "Mulher, tu tá perdendo muito tempo só falando, né, e criticando esses autores, cadê a galera negra que produz?". E eu fiquei: "Nossa, é isso", né, tipo assim, de alguma forma essa raiva foi importante para que eu pudesse escrever o meu projeto, né, para que eu pudesse, trazer essa crítica, né, mas que de alguma forma eu estava me perdendo só nessa raiva, né. Eu não estava realmente, escrevendo aquilo que também fazia muito sentido, que era falar sobre esses autores negros e o quanto que eles forem ainda são, eh eles são esquecidos mesmo dentro da própria psicologia, essa psicologia tradicional. Então, quando eu escuto isso, né, de Nara, eu me volto de novo para aquele lugar de sim, eu preciso agora, ok, essa crítica já foi feita, já falei desse autor, né, falei de Nina Rodrigues, fiz ali aquela crítica, mas critiquei a própria psicologia, que ela se distancia, mas e aí, vamos ficar só na crítica? Então, já começou a tomar uma outra forma, sabe, essa dissertação, e eu falo, né, assim, que eu começo a escrita com muita raiva e depois essa raiva ela vai se transformando em amor, porque eu, fiz essa pesquisa com mais outras 3 psicólogas, que elas foram minhas interlocutoras nesse processo, né, de escrita e tudo mais, fiz as entrevistas com elas, e foi, assim, de suma importância fazer a entrevista especialmente com essas 3 pessoas. São 3 mulheres negras, psicólogas, cearenses, que atuam dentro da clínica e que têm esse entendimento sobre as questões raciais e pautam também a clínica a partir desse lugar. Então, o diálogo se deu muito disso, né, de como que foi para elas, que também sofreu o mesmo processo igual eu, de não contato com essas discussões, como que foi para elas levar para a clínica esse entendimento do que estava sendo ali falado, partia de um lugar, de um contexto histórico social, por exemplo, de um corpo negro. Então, se aproximar dessas mulheres, conversar sobre isso, eh, veio muito também desse lugar, que inclusive é uma das partes que eu dialogo dentro da minha dissertação, que é pensando justamente dessas encruzilhadas, né, entendendo essas encruzilhadas, aquilo que nos aproxima, sendo nós 4 mulheres negras, cearenses e psicólogas, mas também o que é que nos distancia a parte também da nossa história de vida. Então, eu também tive muito esse cuidado na pesquisa de não cair nesse jogo da própria branquitude, da colonialidade de que é uma escrita. Então, eu tive muita liberdade de escrever, de trazer as escrevivências. E eu falo escrevivências porque também, a partir do momento que eu também falava da minha narrativa, enquanto essa mulher negra, psicóloga, que também passou por esse processo de uma escuta racializada, né, também havia a narrativa dessas mulheres. E que eu não estava ali enquanto uma pesquisadora que queria usar as narrativas dela para poder escrever. Não, as narrativas delas, elas compuseram essa dissertação. É tanto que em todos os momentos que tem ali, né, a narrativa, que eu escrevo essas narrativas, na verdade que eu não escrevo, que eu coloco essas narrativas dentro da dissertação, é a partir como elas falam, né. E aí quando eu falo dessa escuta racializada, eu escuta que pelo menos, né, na minha dissertação eu parto essa escuta racializada, especialmente de pessoas negras, mas também, né, sempre comento que essa escuta racializada ela deve ser tanto para pessoas
brancas que estão escutando pessoas negras, como pessoas negras que estão também escutando pessoas brancas, porque pessoas brancas também são racializadas no seu lugar de privilégio, né, dentre tantos outros que vão atravessando a sua raça. Então, na dissertação especificamente, eu falo de uma escuta racializada de corpos negros e, entendendo a importância de falar sobre saúde mental da população negra. Então, assim, quando eu termino essa dissertação, eu também gosto de falar que não foi uma dissertação difícil, né. Geralmente quando as pessoas, né, falam do mestrado, né, falam desse processo, também é de um lugar de muito adoecido. Sim, teve questões que eu enfrentei dentro da academia, inclusive levantando essa discussão, né, teve muitas questões que apareceram, né, no processo também do mestrado, mas eu não quero que essa narrativa seja única, porque eu acho que é isso que a academia faz, né, de alguma forma. Que a narrativa da dor, do sofrimento, ela seja a única que a gente tem acesso, né. E aí eu acho que essa virada de chave, de entender que sim, que mesmo estudo da academia, mesmo sendo ali, né, uma pessoa que estava escrevendo, que tive esse acesso, né, e que existia sim também dores, né, existia também o racismo dentro, né, da universidade, mas o processo de aquilombamento, tanto com as meninas, né, que escreveram essa dissertação comigo, como também com outras pessoas que foram chegando, foram fortalecendo essa discussão, para mim isso é o mais importante, né. Então, perceber que essa dissertação ela foi escrita com sim, com dor, né, com alguns machucados, mas também ela foi escrita muito de um lugar de uma cura, sabe. De e falar assim, toda vez que eu escrevia alguma coisa eu falava: "Nossa, que massa ter escrito isso", sabe, tipo, nossa, já são 50 páginas. Gente, meu Deus, 70 páginas. E aí sempre quando eu me via, né, assim, terminando um capítulo, né, eu ficava muito feliz de ter conseguido, né. E eu também ficava sempre nessa comunicação com as meninas que eu escrevi, tipo assim, mandava alguma coisa pra elas, e elas também estavam ali, sabe, na torcida. De também falar: "Ilana, eu acho que pode ir para esse lugar, acho que você pode falar disso", né, então também isso fortaleceu muito. E de ver outras pessoas interessadas de conversar comigo sobre essa temática que eu estava levantando dentro do mestrado, sabe. Então, inclusive eu acho que, essa minha fala de dizer o quanto não foi um processo adoecedor, né, escrevendo essa dissertação, eu acho que também é um convite para que outras pessoas, né, entre mesmo, né, tentem entrar no mestrado, tentem ocupar as cadeiras, né, da sala de aula para fazer as suas histórias de vida, né, de ocupar esse espaço, entendendo que as nossas narrativas, elas precisam ser contadas a partir da nossa própria história e com a nossa própria voz. É muito interessante quando ouvem você falar, né, vem muito para mim uma sensação de fortalecimento, né. E eu acho que, assim, para mim também, hoje os estudos das relações étnico-raciais estão muito mais nesse sentido, assim, de tentar não pensar só na dor, só no que foi difícil, só no sofrimento, mas pensar nas formas de sobreviver que a gente, enquanto população nele, foi criando ao longo dos anos, né. E eu vejo muito o quilombola, né, e um beijo pra nossa querida Nara. Eu vejo muito o quilombola como isso, inclusive a gente tá construindo agora num grupo conflitivo pesquisa, né, e eu fico muito feliz de ter esse lugar em que a gente pode, estar junto, compartilhar experiências, porque a gente está aprendendo, mas não está sido, como você falou, um processo adoecedor, né. Você sentiu que precisou traduzir ou adaptar seu discurso para ser ouvida no meio acadêmico? Que estratégias você usou para resistir e permanecer? Eu acho que, principalmente, né, desse lugar da tradução, acho que me veio principalmente o processo de empoderamento. Porque para traduzir a gente precisa se falar, né, a gente precisa ali estar presente e tudo mais. E até então eu não tinha essa fala, assim, mais eu acho mais apropriada, né. Então eu acho que veio principalmente e primeiramente esse processo de empoderamento, de que eu sou uma mulher negra inteligente, de que eu sou uma mulher negra que produz,
que posso estar dentro da academia e não me sentir inferior ao professor, porque eu acho que também, de alguma forma, a academia coloca muito isso, né, desse lugar vertical, que é o aluno e o que é o professor. O professor detém todo o conhecimento do mundo e o aluno tá ali só para aprender. Então, quando eu me percebo nesse lugar horizontal, dentro do espaço da própria academia, da sala de aula, isso foi uma virada de chave também, né, porque eu lembro que eu também tinha muito esse medo, né, assim: "Nossa, eu tô dentro do mestrado, eu não sei de nada". Às vezes eu ficava muito disso: "Nossa, eu não sei de nada". E aí muito do que era conversado, né, assim, tanto com o meu companheiro, com meus outros afetos, né, com as pessoas que participavam e participam também da minha vida, disso de estar ali também me fortalecendo, né, assim: "Poxa, você tem formação, né, você tem leitura, você fala muito bem", né. Então quando, eu estava ali dentro da academia, especificamente, né, no mestrado, me via esse medo de não saber como falar e de achar que o que eu sabia era muito pouco, e depois eu entendi que sim, era muito pouco o que eu sabia, mas que era muito importante também o que eu sabia. E, me fortalecendo, assim, com essas leituras, com grupos também de extensão. Eu também acho que é muito importante falar da importância desses grupos, né, por exemplo, né, nosso próprio Quilombola, né, você trouxe muito bem a importância de estar dentro, né, de um projeto tão importante para dentro da academia e para a gente, né, que está dentro da academia, mas, no próprio mestrado eu participei de outro grupo, né, que projeto também. E também dentro desse projeto, que é o próprio Paralax, eu lembro que a primeira vez que eu entrei no Paralax, eu vi Giovana Dara, também outra psicóloga negra incrível, que fica aí, né, para vocês conhecerem. Quando eu entrei no Paralax, né, que é o projeto de pesquisa do professor doutor Aloísio Ferreira, eu vi ali aquele corpo, né, de uma mulher negra linda, maravilhosa, eu falei assim, eu me senti acolhida, sabe. Nossa, eu tô dentro de uma universidade, né, eu consegui. Só que eu acho que não é só sobre entrar, é também sobre permanecer. E quando, eu fui para o meu primeiro encontro, né, do Paralaxe, foi o primeiro dia mesmo que eu entrei, assim, na UFC enquanto mestranda e vi Giovana, eu consegui respirar. Eu não fiquei com tanto medo, sabe. E ela foi conversando, me perguntando o que é que eu pesquisava, e aí a partir disso foi se criando, sabe, esse processo de aquilombamento mesmo, né, com ela. Então, a partir desse contato com outras mulheres negras que também estavam dentro da academia, escrevendo, produzindo, pensando, isso foi me trazendo ainda mais fortalecimento, e a partir do momento, né, que existia, por exemplo, um diálogo dentro da sala de aula, eu me sentia mais fortalecida para falar, né. Pra dizer que eu também sabia de alguma coisa e que ali dentro da sala de aula, a gente estava para compartilhar saberes, né, eu acho que é isso, né, a academia é pra a gente compartilhar saberes que não só são saberes acadêmicos, também são saberes de vida. Então eu acho que não necessariamente essa tradução, né, de um lugar de usar ainda mais um academicismo, né, para poder falar, mas também, né, dizer que eu também posso falar de forma acadêmica, né, eu também posso aqui falar sobre autor de forma altamente acadêmica, mas eu também posso falar de outra forma, e eu acho que é isso que incomoda muito a branquitude, né, porque elas estudam, elas leem, mas elas, de fato, elas não vivenciam, né. Elas não têm ali no corpo, na pele, o que é uma experiência de ser uma pessoa negra. Então, quando eu chego dentro da academia e trago minha pesquisa e falo: "Eu sou uma mulher negra, que vivo, né, como uma mulher negra, que penso como uma mulher negra e escrevo como uma mulher negra", pronto, né, eu acho que era esse esse o processo. E aí quando, claro, né, tinha um professor e professor branco, né, porque a maioria são dentro da academia, são esses corpos que estão ali, isso incomodava, né, incomodava e incomoda. Mas também tendo outras pessoas negras enquanto aluno, dentro da própria sala de aula e não só, isso gerava, sabe, fortalecimento. Tem uma coisa que também, eu acho que é importante mencionar, quando eu entrei no mestrado, eu entrei na primeira turma que teve cotas raciais
para a seleção de mestrado, né, e entrei a partir das cotas, né, e também dentro da própria formação, as pessoas que estavam ali, não eram só pessoas brancas, né, por mais que se contava, assim, nos dedos, as pessoas negras que estavam ali, mas tinha. E por mais que éramos 4, 5, né, ainda muito pouco, mas a gente era muita. Porque a gente fazia muito que o que também ecoasse a nossa voz, ecoasse nossas histórias, e é tanto que também todas essas mulheres negras que eram alunas, minhas colegas de classe, elas estavam trazendo essa discussão do campo étnico-racial. Porque a gente se implica nisso, né, porque não é só sobre escrever, né, é sobre falar o que que a gente vivencia, né, o que que a gente enxerga e como a gente enxerga. Então acho que, nesse processo mesmo, né, assim, de pensar essas estratégias, né, para resistir e permanecer dentro da faculdade, né, dentro da academia, é muito disso, né, desse aquilolamento mesmo, com outras pessoas que estão dentro da academia, mas que também, são leituras. Pensando no futuro, como você imagina uma academia verdadeiramente antirracista? Que mudanças estruturais você acredita serem urgentes? Eu penso que e até uma coisa que eu sempre respondo naquele relatório SAPES, da importância, de ter um quadro de professores negros, né. Sim, de ter sim corpos brancos ali, mas não só, né. Não principalmente, porque quando você entra dentro da academia, você tá ali dentro e tudo mais, tá estudando e você vê que todos os professores que você tem são pessoas brancas, e que inclusive são pessoas brancas que às vezes nem faz questão mesmo, né, de discutir essas pautas ou trazem de uma forma muito superficial. Então acho que também traz um estranhamento, né. E também pensando nas mudanças estruturais, eu acho que também é importante pensar na ampliação de cotas, de bolsas, de auxílio para pessoas negras, porque como eu falei anteriormente, não é só sobre entrar, entrar é muito difícil, né. E entrar é muito difícil não só pelo processo de seleção, né, que sim é complicado, mas de chegar nesse processo, né, e de se imaginar também, assim, implicado, de vivenciar ali todo um processo dentro da academia, é muito também complexo, né. Eu acho que também a academia é esse espaço, né, de compartilha. Entrando agora num doutorado, me preocupou muito a questão de bolsa, né. Eu sou psicóloga clínica, mas quando foi para escrever a dissertação, quando eu estava dentro do mestrado, eu me distanciei bastante da clínica, porque, eu recebia bolsa, né, e no mestrado, então eu me voltei muito para a área da pesquisa, foi uma escolha mesmo, sabe, se, escrever, pesquisar, viajar para congressos, né. Inclusive, assim, a importância também de me perceber não só dentro da academia, mas indo para outros espaços enquanto pesquisadora, e se não paga, porque eu acho que também a gente precisa falar de dinheiro, né. A gente vive num mundo capitalista e a gente vivencia a partir do que a gente tem para poder pagar para comer, né, para poder se locomover, para poder viver mesmo, né. Como eu estava falando que, por exemplo, entrando agora no doutorado, eu estava bem distante da clínica e, né, para quem atende sabe que, por exemplo, tem mês que você está com cliente, tem outro mês que essa pessoa desiste ou falta. E aí também trabalhando nesse campo enquanto autônoma é muito incerto, né. E tipo assim, a gente enquanto pessoa negra, a gente já vive muito nas incertezas. Então também entrar no doutorado, né, assim, foi muito desse lugar, eu quero receber bolsa para estudar, né, eu quero ser paga, pelo que eu produzo, né. E aí quando eu entro no doutorado, né, para tentar a bolsa, também foi, assim, um marco que antes não tinha também uma pauta dentro do edital que contemplava especificamente, né, pessoas negras. Tipo assim, teve o edital de seleção do doutorado, e aí especificamente esse ano
por luta mesmo do próprio colegiado, né, das pessoas que estavam ali também enquanto movimento estudantil, fizeram essa mudança, né, colocaram essa mudança em relação ao edital, que contemplasse, né, uma das pontuações, contemplava pessoas negras. E isso para mim foi incrível, né, porque de alguma forma isso me auxiliou a ter uma nota maior dentro desse edital de bolsas, né, para o doutorado, e ficar numa pontuação boa para conseguir receber bolsa. Aí, por exemplo, sabendo que eu poderia ter um auxílio, né, que de alguma forma me auxiliava a ir para esse congresso e apresentar minha pesquisa, isso também fez com que eu tivesse ainda mais animação, empolgação para estar dentro da academia e escrever, né. Então acho que enquanto estratégia é justamente isso, né, assim, fortalecer com bolsa, com dinheiro mesmo, né, a nossa permanência dentro desses espaços, né. E também se ver naquele espaço, com outras pessoas também negras, indígenas, quilombolas, né, e de entender que, a gente ali junto, né, assim, a gente vai se fortalecendo, né, a gente vai se ajudando também, né. Por exemplo, ver uma professora, um professor negro também dentro da academia, tipo assim, a gente fica eu pelo menos fico sonhando, né, tipo assim, eu também posso um dia, né, ser professora. Encerramos aqui nossa conversa com Ilana Ferreira. Agradeço a sua participação e pedimos que mande uma mensagem ou dica para os nossos ouvintes. Como mensagem, dica, eu acho que, já que a gente trouxe muito, né, essa discussão sobre o mundo acadêmico, sobre o processo, né, assim, de pesquisa, vou trazer muito nesse sentido também, né, assim, da importância da gente se ver nesses lugares, né, da gente, se perceber também enquanto pessoas potentes, enquanto pessoas negras potentes que podem e que devem ocupar a academia, falando sobre suas narrativas, né, trazendo suas vivências, seus saberes, e o quanto que é de um lugar político estar aqui dentro, né. Eu sempre falo muito isso, né, estar aqui dentro da academia é um posicionamento mesmo político, que sim, tem pessoas que elas não querem estar. Eu acho que também é super válido você olhar para a sua própria história de vida e falar que não quero, mas pelo menos de você escolher, né. Eu acho que é isso, né, de entender que existem escolhas. E que essas escolhas, elas podem se dar a partir do momento que a gente vai se aprofundando na nossa própria história de vida, né, de se perguntar o que é que se quer, porque isso não é perguntado pra gente. O que é que você quer? O que é que você sonha, né? E eu acho que isso, né, de se ver dentro da academia, é sempre colocado como, por exemplo, você se vê dentro da academia e é sempre num lugar, né, subalternizado, né. Então acho que enquanto dica, enquanto mensagem, para quem tem esse interesse, né, para quem gosta, assim, né, de estar na academia, que sim, não é fácil, mas que também existem muitos sabores de estar, né, de estar aqui nesse espaço, né, aprendendo, descobrindo outros mundos. Eu acho que é isso, né, assim, pra mim, enquanto pessoa, uma mulher negra, me ver dentro da academia, isso é de um sabe, é de um fortalecimento tão potente, né, de ver também outras pessoas negras aqui nesse espaço, né. Às vezes, né, a gente nem conversa, a gente só passa pelos corredores e vê ali uma pessoa negra, você olha assim: "Nossa, que massa", né, que massa. É isso, né, a gente vai se comunicando também de outras formas. Então, para quem está ouvindo aí o podcast, que gosta da área, né, da pesquisa, que é importante, sim, ocupar esse espaço com o nosso corpo, com nossos saberes e inclusive, né, também a importância de mudar esse espaço, esse espaço ele vai mudando a partir do momento que a gente entra dentro dele e também a gente vai
traçando estratégias, como por exemplo, existem muitos artigos, livros que são de pessoas brancas, então para que a gente consiga mudar, né, também esse quadro, a gente precisa escrever, a gente precisa produzir, né, então, hoje, né, sabendo que existe aí essa dissertação que foi escrita e que logo menos vai estar na biblioteca aqui da UFC, eu acho que isso é muito importante, né, tipo assim, eu escrevi algo que faz parte da minha trajetória, trago essa discussão, né, de questões raciais e que tá ali dentro da biblioteca e que vai quanto mais pessoas vão acessando esse espaço e vai produzindo, né, mais outros acessos, de leituras enegrecidas a gente vai tendo. E esse foi mais um episódio do Ilá Podcast, o podcast do Projeto Quilombolar. Nos siga nas redes sociais em @quilombolarufc e fique ligado para os próximos episódios na plataforma de sua preferência. Apresentação e edição, Aimee Freire. Artes visuais, Rayana Vasconcelos e Júlia Reis. Produção, João Gabriel Sampaio, Letícia Pereira e Júlia Reis. Um grande abraço e até a próxima!